Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Cadê meu povo? Chegando. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Eita Deus. Deus é bom demais. Vamos chegando aí, gente, para nossa live. Olha só a galera chegando. Isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Eita, nós. Sexta-feira chegou. Muita gente já não aguenta mais essa quarentena, né? De ficar em casa e a pessoa nem percebe a diferença entre segunda e sexta-feira, porque tá em casa mesmo, é desesperador às vezes, né? Incomoda. A gente fala assim, nossa, que saudade de uma sexta-feira, né? Que saudade às vezes de trabalhar uma semana inteira cheia e depois chegar o sábado e o domingo. Pois é verdade, faz muita falta, né? Todos nós estamos cansados com essa situação. Eu não sou diferente, né? Mas eu sei que Deus continua cuidando das nossas vidas, nos ajudando, tá? Muita gente tem tirado esse tempo para aprender novas coisas, estudar outras coisas, fazer cursos, ler mais a palavra de Deus, aprender mais coisas sobre Jesus, a Bíblia, ler um livro. Você que nunca teve essa oportunidade de ler um livro, ótima oportunidade agora, né? Tem muita literatura evangélica aí que pode te abençoar bastante. E é um tempo para você fazer isso mesmo, né? E que gostoso, que gostoso. E nós continuamos aqui nas lives, né? Enquanto a nossa igreja ainda não pode se reunir naquele espaço físico lá, no templo propriamente dito, nós continuamos juntos através de lives. E como Deus tem abençoado a nossa vida através das lives, a gente não pode esquecer disso. Apesar de ser uma situação um pouco diferente, a gente tem que ver que Deus tem nos abençoado, a palavra de Deus tem falado aos nossos corações, e não só as nossas lives, né? A gente pode ver que quase todas as igrejas estão adotando esse sistema, e tem sido muito jóia, a gente tem sido alimentado de diversas formas. Pastores que fazia tempo que a gente não via pregar, a gente pode procurar a igreja dele lá, ó, tem uma live de alguém falando, e isso é jóia, né? O povo de Deus está se mexendo, a igreja não está parada, né? A igreja só está reunida nas casas, mas a igreja não está parada de forma alguma, né? Não tenho dúvida disso. Então, meus queridos, vamos tocar em frente? Vamos orar para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus? Então, deixa eu orar pela tua vida, vamos orar pela palavra de Deus e que Deus nos abençoe nesse tempo aqui que a gente vai ter para conversar juntos, amém? Vamos orar. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de estar aqui na tua presença, ó Pai, buscando a tua face, buscando o teu entendimento. E Deus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações hoje, que a tua palavra venha de impacto conosco, ó Pai, que os meus irmãos que estão aí nas suas casas possam receber essa palavra, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida deles, que o nosso coração, Pai, possa estar preparado para isso. Abençoa mesmo, Senhor, nos ajuda. Eu peço que o Senhor fale também ao meu coração, primeiramente, me capacite, me use, Senhor, que eu possa ser instrumento do Senhor na vida dos meus queridos irmãos que estão aí, ó Pai. Sim, Deus, pedimos as tuas bênçãos, rogamos a tua unção nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso aí, glória a Deus, aleluia. Eu queria conversar com vocês um pouquinho num texto que está em 2 Reis, capítulo 4, do verso de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, eu vou fazer a leitura desse texto, um texto conhecido também, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que és o que tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Palavra conhecida. Muita gente já tinha lido esse texto, talvez algumas pessoas não tenham lido, mas esse texto é muito rico, muito interessante esse texto. E eu queria começar falando para vocês que aqui tem uma coisa muito óbvia, muito clara que a gente pode ver logo de cara no texto, que é o milagre da multiplicação do azeite. O milagre dessa multiplicação. Isso não é segredo para ninguém. Deus faz milagres. E é só ele que tem poder de fazer milagres, tá? Vemos Eliseu aqui, a princípio sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Então, ele pergunta, o que eu hei de fazer? Eu creio que isso não é uma dúvida nem minha, nem sua. Todos nós acreditamos que Deus faz milagres. E eu queria justamente trabalhar nesse tema com vocês essa noite. Que eu queria que o tema que eu quero conversar é enxergando o milagre de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que Deus tem feito em nós. Aquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida e como tem sido um milagre. Às vezes você pode falar assim, poxa, eu nunca tive um milagre de Deus. Deus nunca fez um milagre na minha vida. Isso não acontece comigo. Milagre é só para aquelas pessoas que precisam muito. Eu tenho alguém desenganado no hospital, ou um câncer, alguma coisa assim, sem cura e de repente Deus curou. Você fica pensando nesse tipo de milagre. Mas eu quero falar para você que tem uns milagres na sua vida que talvez você não esteja enxergando. Ou da maneira que você pensa que seria esse milagre, e não é bem assim. Vamos ver comigo um pouquinho mais sobre isso. Eliseu, embora ele não soubesse como resolver o problema na mulher na hora, ele sabia que quem podia resolver o problema dela era Deus, né? Então, certamente, enquanto ele estava falando com aquela mulher e aquela mulher estava explicando o problema para ele, ele devia estar orando e falando assim, meu Deus, me ajuda aí. E Deus deve ter falado no coração dele, ou soprado uma voz, alguma coisa, e falado assim, pergunta para essa mulher o que ela tem na casa dela. O que ela tem? E ele faz essa pergunta, diz-me o que é que tens em casa, né? Interessante isso. O Senhor, ele sabe todas as coisas e tem tudo sob o seu controle. E só temos que recorrer a ele e seguir fielmente as suas instruções. Isso é o que basta para nós. Deus tem o controle de tudo e de toda a situação. O que cabe a mim e a você, como coube ao profeta Eliseu e essa mulher, a gente vai ver, apenas seguir as instruções que Deus nos dá. E interessante que isso parece ser simples, mas muitas vezes é extremamente complicado, tá? Por quê? Porque nós nem sempre acreditamos que aquilo que Deus quer fazer da maneira dele é o correto. A gente é teimoso. A gente é teimoso. A gente não quer fazer do jeito de Deus. Muitas vezes a gente acha que o jeito nosso é o correto e não o jeito que Deus tem para fazer as coisas. Se essa mulher tivesse feito de forma diferente, provavelmente ela não teria o milagre que foi feito na vida dela. Mas o profeta, ele seguiu a voz de Deus e falou, pergunta para essa mulher o que ela tem na casa dela. E a gente vai continuar vendo a história e a gente vai ver que interessante que a forma como se desenrolou e o que aconteceu. Certo? Vamos seguir. A mulher respondeu como eu e você provavelmente responderíamos. Cara, não tenho nada em casa, né? A fome estava feia ali, ela ficou sem dinheiro, credores vindo em cima. O texto fala que provavelmente os credores viriam buscar o que estava devendo. Ela era uma viúva, situação difícil, e ela fala, meus 2 filhos vão ser levados para ser escravos. Eu não tenho outra saída. O que eu tenho é meus 2 filhos, eles vão levar para ser escravos. Né? Era uma coisa que acontecia naquela época. E é óbvio a gente pensar na situação de desespero dessa mulher. Interessante que ela fala, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite.
né? E aí fica uma questão. Parece que é nada. Parece que é nada. Você vai pensar, apenas uma botija de azeite, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí você pode olhar para a tua vida e muitas vezes olhar para você e Deus, alguém pergunta, né? O que você tem? O que você tem para oferecer diante da situação? E você vê a sua vida, você vê a situação e fala, eu não tenho nada. Eu sou um nada. Eu não consigo fazer nada. Né? Eu não tenho nada a oferecer às pessoas. Ou mesmo dentro da igreja, você fala assim, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei o que fazer, eu tenho dificuldade de falar, eu não sei evangelizar, eu não sei trabalhar com crianças, eu não sei tocar um instrumento. Será que não tem nada? Essa mulher tinha apenas uma botija de azeite. Só que essa botija fez muita diferença na vida dessa mulher. Né? E aqui é uma lição importante, né? E é uma frase que talvez os irmãos já tenham escutado. O seu nada, e que aparentemente é nada, nas mãos de Deus é tudo. Nas mãos de Deus é tudo e faz toda a diferença, tá? Aquilo que você pensa que é nada, para Deus é tudo o que ele precisa de você para fazer uma grande obra através da sua vida. Aquilo que você não dá valor, é apenas uma botija de azeite. Só que você parece que é nada. Mas através dessa botija de azeite, um milagre foi feito na vida desta mulher. Fez toda a diferença na vida dela, tá? A direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte. Verso 3 e 4 do capítulo 4. Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Interessante esse milagre. Eliseu chega para essa mulher e fala assim, vai atrás de vasilhas. Vasilhas vazias. Corre atrás dos teus vizinhos. E não pega pouca não. Vai atrás de muitas. Vai atrás de muitas, né? E eu fico imaginando, essa mulher, o que ela precisava na vida dela? Ela vai atrás do profeta e ela sabia que o profeta de Deus poderia fazer um milagre tremendo na vida dela. Ela sabia quem era Eliseu. Sabia que estava recorrendo a uma pessoa que poderia resolver a situação dela naquele momento. E o profeta fala assim, vai atrás de vasilhas vazias, né? Muita gente espera milagres espetaculares. Muita gente espera milagres que sejam, como vamos dizer assim, aqueles milagres. Oh, Deus vai abrir o céu e vai fazer chover e vai fazer milagre e vai pegar e a minha conta bancária que está vazia e vai multiplicar, vai chover dinheiro, ou de repente alguma outra coisa que você pensa, eu tô doente, eu não vou precisar ir no médico, eu não vou tomar remédio e Deus vai me curar do nada. Ou mesmo agora, que nem a gente está passando a situação do coronavírus, eu não preciso tomar nenhum tipo de precaução porque Deus cuida de mim e se acontecer alguma coisa desse vírus me pegar, Deus não vai deixar que nada aconteça e não toma nenhum tipo de cuidado. A gente sempre imagina que os tipos de milagre são aquelas coisas extraordinárias ou fica esperando alguma coisa muito vultuosa de Deus e a gente não consegue perceber detalhes daquilo que Deus está fazendo na sua vida e dos milagres, a forma que Deus opera milagre. Com essa mulher, Deus falou assim, vai atrás de vasilhas de azeite. Né? E o fato dela ir atrás dessas vasilhas significa uma coisa. Pareceu louco para ela. Pareceu louco. O profeta pediu, mas ela foi atrás. Ela foi atrás dessas vasilhas vazias com os vizinhos. Provavelmente, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E muitas vezes o milagre de Deus na nossa vida, nós temos que obedecer a Deus. E nem sempre nós temos que entender aquilo que Deus está fazendo de momento na nossa vida. Muitas vezes você vai ter que dar um passo de fé, sem entender aquilo que Deus está fazendo, para que depois esse milagre se concretize na sua vida. E o passo de fé dessa mulher foi o quê? Tá bom, você pediu para eu ir atrás de vasilhas? Eu vou atrás de vasilhas. E ela vai pensar assim, eu só tenho um pouco de azeite, o que eu vou fazer com essa montoeira de vasilha? Um monte de vasilha em casa. O que Deus está querendo? Né? Ela podia falar assim, acho que não vai dar em nada disso e não correr atrás dessas vasilhas. Mas o que ela fez?
Ela foi atrás. Ela foi atrás. Então, eu e você, fica uma lição aqui. Nós temos que dar um passo de fé e crer que aquilo que Deus está falando para nós, mesmo quando nós não estamos entendendo, é o melhor para nós. E nós ir atrás dessas coisas. E ela foi atrás destas vasilhas. Vamos continuar. E Deus, ele nos tem dado a direção para que possamos ver o milagre em nossas vidas. Isto fica claro em alguns aspectos desse texto. E eu quero ver isso com vocês nessa noite, tá? E a primeira direção que eu queria ver, olha só que interessante através desse milagre. É a vai, o começo do texto ali, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Deus, ele se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer, né? Muita gente acha que o milagre não tem participação nossa, muitas vezes. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí eu vou dizer para você como. Você pode pensar assim, eu estou querendo uma porta de emprego. Estou procurando trabalho. Mas se você não participar de um processo seletivo, se você não se capacitar muitas vezes para aquela vaga, essa vaga não vai vir. Deus, ele pode usar e vai usar muitas vezes a nossa vida junto para que o milagre venha. Entendeu? Poxa, eu lembro quando eu passei por um processo seletivo muito difícil, num emprego para estágio, um processo para estágio numa montadora, e não foi fácil. Não foi fácil, foram várias e várias etapas. A minha família vai lembrar disso. Orei muito naquele tempo e eu consegui entrar nessa empresa. Só que eu lembro que foram, 4 ou 5 processos seletivos, né? Foi um milagre eu ter entrado? Eu considero. Por quê? Muita concorrência, muita gente, bastante gente participando, pessoas que eu até achava que era mais capaz que eu e não entrou, e eu consegui entrar. Mas eu participei do processo. Eu tinha o que era necessário para entrar, eu tinha o curso que precisava fazer e consegui entrar. Muita gente acha que Deus vai burlar o sistema sempre para que você consiga alguma coisa. Nem sempre. Ele vai usar os meios necessários, mas vai te capacitar, né? Então eu creio que muitos milagres acontecem na nossa vida em conjunto. Deus quer você se esforçando também para receber alguma coisa. Tem que estar preparado, né? Eu citei um caso de emprego, mas em várias outras coisas, por exemplo, a gente quer muitas facilidades às vezes e não vê que Deus pode usar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso esforço no ministério. Tem muita gente que pensa assim, nossa, eu quero que a minha igreja cresça. Eu quero que esse ministério, Igreja Conexão com Deus, Batista Conexão com Deus, cresça. Mas para isso, eu sei que a nossa igreja, nós vamos ter que trabalhar. E Deus vai abençoar. E como trabalhar? A trabalhar na igreja, evangelizando, ganhando pessoas para Jesus. E aí a gente vai ver um milagre na nossa igreja também. A gente vai ver uma igreja relevante, fazendo a diferença na cidade, entendeu? E é isso que eu sonho para a nossa igreja, né? Isso é um milagre? Eu creio como um milagre. Mas é claro que nós participamos juntos e trabalhando. Essa mulher não foi diferente. Ela tinha a botija e o azeite. Mas o profeta falou, vai lá e pega as vasilhas. Pega as vasilhas. Poderia ter sido diferente? Poderia. Deus teria a capacidade de fazer de outra forma? Claro que sim. Claro que sim. Deus poderia ter feito, sobrar dinheiro para aquela mulher, alguém chega lá e dá ouro para ela, ou a moeda da época? Poderia. Mas não foi isso que fez. Deus queria ver a fé dela. E quantas vezes, quando nós vemos um milagre de Deus, Deus está testando a nossa fé. Deus está testando a nossa fé. Indiscutível isso, gente. Indiscutível. O povo de Deus, ele tem que aprender que antes de um milagre vir, Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer ver se você está preparado para isso. Entendeu? Deus quer algo de nós. Crescimento, maturidade, fé, que ele mostre a forma que ele quer trabalhar com a gente. E cada dia mais, conforme a gente vai ter intimidade, a gente vai aprendendo como Deus trabalha, né? E quando a gente começa a perceber como Deus trabalha, a gente vai vendo que, cara, mais de 90%, vamos dizer 99% das vezes, não é do jeito que nós imaginávamos. Não é do jeito que nós planejávamos.
Deus, ele faz as coisas do jeito dele, né? Eu posso dizer para você que, e você sabe disso, há um mês atrás nós não imaginávamos o que estamos vivendo hoje, né? Através de a nossa igreja não está reunido juntos, estamos fazendo live, mas eu tenho visto que Deus tem usado essas lives para alcançar pessoas que eu nem imaginava. Eu vejo pessoas entrando aqui no Facebook que eram meus amigos de infância, tá? Familiares meus, conhecidos, pessoas que muitas vezes, meus e de vocês também, que vocês têm compartilhado os links, pessoas que a gente nunca imaginou que poderiam acompanhar a nossa igreja, têm acompanhado e têm visto a palavra de Deus através das nossas vidas, né? Vocês talvez não saibam, mas tem gente que segue o canal da igreja aqui de outros países, tá? Outros estados, outras cidades, né? E Deus tem usado a vida da nossa igreja, do nosso pastor, de vocês, da vida do pastor Cícero, através dos louvores também. Eu sei que vocês têm orado. A gente fez aquela live de louvor e é legal. A gente, se tivesse lá dentro de 4 paredes, às vezes não teria esse alcance, né? E isso Deus tem proporcionado e tem chegado ao coração das pessoas. E eu sei que pessoas têm sido abençoadas dessa maneira, né? Então, gente, a gente não sabe como Deus trabalha. A gente pensa que ele vai trabalhar de uma maneira e ele faz de outra. E isso é legal, por quê? Porque ele nos surpreende, né? E o mais legal de viver a vida cristã é isso. É ser surpreendido dia a dia por aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Não foi diferente dessa mulher. Eu tenho certeza absoluta que quando ela viu o milagre acontecendo na vida dela, ela foi surpreendida. Ela falou, olha o que Deus está fazendo, ou a maneira que ele está fazendo, né? Totalmente diferente, acredito eu, do que ela pensou, do milagre que ela iria receber quando foi atrás do profeta. Totalmente diferente. E esse é o nosso Deus, a forma que ele trabalha é assim, ele nos surpreende todo dia. Segunda direção que eu quero ver com vocês é que o Senhor orientou que a mulher providenciasse muitas vasilhas, não poucas, né? E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Nosso Deus, ele é extremamente generoso e ele sempre dá sem medida para nós, abundantemente. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Gente, se aquela viúva tivesse separado 1000 vasilhas, ela teria enchido 1000 vasilhas. Se ela tivesse separado 2000 vasilhas, ela tinha enchido 2000 vasilhas. Enquanto ela tivesse vasilha, ia encher. Enquanto ela tivesse vasilha, ia encher. Só que interessante que ela pegou ali dos vizinhos dela, o quanto que ela achou que queria pegar, ou o quanto que ela conseguiu, e quando chegou o limite, acabou a vasilha, ela pediu, dá mais uma. Os filhos dela falaram, acabou. Acabou. Né? E aqui fica uma lição para nós, tá? Quanto você espera receber de Deus? Quanto que você crê que ele pode fazer na tua vida? Né? Qual é o tamanho da sua fé em relação a isso? Né? O que você espera? Essa mulher recolheu um determinado tipo de vasilhas. Às vezes Deus tem muito, mas muito mais para fazer na tua vida. Muito mesmo, tá? Só que você separou poucas vasilhas. O profeta já tinha avisado, não poucas, muitas. Mas às vezes a nossa pouca fé, a gente fala, não vai dar. E nós não damos passos de fé necessário para receber as bênçãos que Deus tem para nós. E aí o azeite seca. Secou. Por quê? Acabou as vasilhas, tá? Uma lição, gente. Deus tem muito para nós. Abundantemente. Abundantemente. Só que nós temos que correr atrás das vasilhas. E como isso se aplica a nós? Meu querido, você tem que estar sempre disposto a receber mais de Deus. Você tem que estar sempre aberto. Muitas vezes a gente pode pensar assim, Deus quer fazer tanto na nossa vida, mas a gente se fecha. A gente cessa. Acaba a vasilha. A gente põe tampa no negócio, né? E Deus quer usar a tua vida e você corta isso. E aí Deus para de te usar e você não sabe por quê, né? Eu acredito que o tamanho da nossa fé, ele vai influenciar também no tamanho do nosso milagre. Ele vai influenciar. Deus às vezes poderia fazer muito mais na tua vida, mas você teria que estar muito mais disposto e muito mais aberto para receber isso,
Não tenho dúvida que Deus, ele trabalha dessa maneira. O que ele tem para nós é abundante, é cheio, é grande, é poderoso, é tremendo. Mas muitas vezes nós estamos lá. Ah, será que vai? Acho que já tá bom. É o suficiente. Eu não preciso de mais. Já deu, né? Chega. É muita igreja, é muito culto, é muita live, é muita atividade, é muito não sei o quê. E aí cessa, né? E aí vai, e para, e fica naquela coisa, só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de botija, só um pouquinho de vasilha. Ah, não, gente. Vamos encher esse negócio. Vamos encher esse negócio. Vamos correr atrás. Não é verdade? Deus quer usar a tua vida. Deixa ele multiplicar o azeite na tua vida aí. Amém, queridos? É isso que eu sei do Senhor. Ele quer usar a nossa vida, mas a gente tem que também dar um passo de fé. Outra direção, a terceira que eu queria mostrar para você. Interessante esse detalhe. O texto fala sobre ela entrar e fechar a porta sobre ti e teus filhos. E eu quero fazer uma alusão a um outro texto que fica lá em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Gente, e aqui fica uma lição. Quando a gente está em necessidade, e essa mulher estava, né? A gente precisa de vez em quando, um pouquinho, fechar a porta, né? E orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Milagres acontecem, mas nós temos que buscar a Deus. Em primeiro lugar, né? Essa mulher, quando o milagre foi feito na vida dela, ela se fechou com os filhos dela ali naquela casa e foi enchendo o azeite. E muitas vezes, nós, povo de Deus, esquecemos de se fechar um pouquinho ali na presença de Deus e ver no milagre acontecer. Orar ao Senhor e buscar a presença dele, né? E faz toda a diferença na nossa vida. Você, como cristão, sabe que o milagre vem quando nós buscamos o Senhor. Não adianta você ficar esperando uma coisa de Deus sem ter intimidade, sem ter comunhão com Ele, esperando, não, Deus vai abrir os céus e vai pegar e vai chover bênção na minha vida, mas você não tem intimidade com o Senhor. Então fica uma lição importante para nós aqui, nós precisamos buscar a Ele. Tá? Salmo 50, verso 14 e 15 diz: Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Salmo 55, 22 diz: Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais, jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações, se feche um pouquinho, ore ao Senhor. E aí o seu milagre com certeza vai chegar. Por quê? Na presença dele, buscando ele, tá? Em sintonia com o Senhor, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um milagre na tua vida. Quarta direção que eu queria ver com os irmãos, quarta e última. Sabemos que o azeite da viúva é um símbolo do Espírito Santo. O azeite na Bíblia, símbolo do Espírito Santo. Olha só que interessante. E as vasilhas ou vasos, podemos fazer uma alusão. Somos nós. E é importante percebermos aqui que a nossa maior necessidade é o enchimento do Espírito Santo. Se tivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. E olha só, a obra do Espírito Santo na vida minha, sua, do cristão, é a seguinte. João 16, de 12 a 14. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. A gente sabe disso. Você pode depois ler esses textos em casa. João 16, de 12 a 14. É o Espírito Santo quem nos guia pela verdade. Outra coisa que é o papel do Espírito Santo. Romanos 8, 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá a direção daquilo que devemos fazer. Né? Romanos 8, de 12 a 13. É pelo Espírito que mortificamos a carne. O texto diz: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Obra do Espírito Santo na nossa vida. Atos 1:8, muito importante esse texto e muito conhecido. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo quem nos capacita a ser testemunhas de Jesus. É Ele que nos dá essa capacidade. Tem que estar cheio do Espírito, amigão, né? E aí Deus vai te usar. Não tenha dúvida disso. Se você estiver trabalhando sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito, não em comunhão com Ele, obra da carne. Tá fazendo isso, vai ser queimado pelo fogo, tá? Mas aquilo que fazemos pelo Espírito, Ele nos capacita e se torna galardão. Eu creio nisso. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Aqui a gente está falando sobre os dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito e a outros dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, profecia, discernimentos de Espírito e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Se existem dons na igreja, é através do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. É o Espírito Santo que nós fomos batizados no corpo de Cristo. Ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Se nós somos um corpo, se nós temos comunhão hoje, se estamos juntos, é pela obra do Espírito Santo. É Ele que faz isso em nós. É Ele que tornou isso possível. E por último, que eu queria lembrar com vocês, Gálatas 5, 22, 23, um texto extremamente conhecido. O fruto do Espírito, gente. Que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não é lei. Ou seja, não há lei. Espírito Santo de Deus, é Ele que faz nascer em nós o fruto do Espírito, através dele, tá? E muitas vezes nós esquecemos de buscar ao Senhor e de pedir que o Espírito Santo de Deus nos encha, de estarmos em comunhão com Ele, de manifestarmos o fruto do Espírito, né? E Deus, Ele quer usar a nossa vida. Deus, Ele tem uma obra na nossa vida. Mas muitas vezes nós não damos lugar ao Espírito e damos lugar à carne. E aí o milagre não acontece, as coisas não acontecem. Então essa meditação que eu queria trazer para vocês é para trazer alguns alertas, algumas direções. A primeira, melhorar não, como que eu posso dizer? Aprimorar a nossa fé, né? Porque muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer com o pouco que nós acreditamos que temos. Mas Deus tem muito para fazer com a nossa vida, né? Eu posso achar pouco, mas é muito. E depois ele testa a nossa fé com a quantidade de coisas, com a quantidade de vasilhas, como foi com aquela mulher, mas a forma que nós trabalhamos. Aquilo que nós cremos que Deus pode nos usar, o tanto que nós vamos atrás, e assim nós conseguimos as coisas e Deus faz um milagre na nossa vida. Por quê? Porque estamos trabalhando e Deus tem visto a nossa fé e Ele vai nos abençoando. Nós temos que orar e buscar ao Senhor. Buscando ao Senhor, nós confiamos que tudo vem dEle. Tudo vem dEle. E primeiramente dEle. A gente pode estar muito tranquilo, às vezes, nessa situação que o mundo tem passado. Você pode estar fora do grupo de risco. Você pode ter o seu emprego garantido, o seu salário na conta, não vai ter necessidades. Mas você tem que entender o seguinte: se isso tudo está acontecendo com você, ou se você hoje se sente protegido, creia que é porque Deus está protegendo a sua vida. Não esqueça de orar e agradecer primeiro ao Senhor. E crer que tudo que acontece de bênção na sua vida é por causa dele. É por causa dele, né? E quando temos situações difíceis, a primeira coisa que nós temos que fazer é recorrer ao Senhor. Nós botamos muitas vezes a nossa confiança em outras coisas. E quando oramos ao Senhor, significa que colocamos a nossa confiança primeiramente em Deus.
né? E como vimos também, ele tem grandes coisas para fazer por nós. Ele tem grandes coisas. E Deus tem realmente nos abençoado, nos usado a vida de cada um de vocês, né? E eu sei que você tem feito diferença, como uma vasilha cheia de azeite na tua casa, né? Tem sido sal, tem feito realmente diferença na tua família, e eu sei que Deus tem abençoado a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Amém? Essa palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. E agora quero convidá-los a orar. Vamos orar pela nossa nação. Eu vou dirigir uma oração também. Hoje quem faz parte do grupo da nossa igreja de WhatsApp viu meu pai, pastor Gilberto, falando sobre a política, né? Hoje o Brasil, ele vive um cenário político tão conturbado quanto a situação do vírus, né? E eu não tenho dúvida que Satanás está descontente com a igreja, está nervoso e tem... Alô, voltou? Tinha caído a live. Então eu vou orar com os irmãos aqui, falando sobre o que aconteceu na igreja. A gente estava falando sobre oração, sobre o cenário político. Vamos orar novamente por essa situação, pedindo para que Deus tenha misericórdia. Está caindo aqui por causa da internet. Vamos orar aqui. Deus, nós te damos graça, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus dono de toda a situação, dono de todas as coisas. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Eu peço, Jesus, que o Senhor abençoe a nossa nação, o Senhor olhe para nós, olhe para cada um da nossa igreja. Ó Deus, e eu oro especificamente hoje, ó Pai, pela nação, pelo Brasil, por aquilo que tem acontecido no cenário político. Pai, tem misericórdia de nós. Eu sei que é o Senhor que coloca as pessoas, ó Pai, ali, ó Pai, como representantes do povo. Mas Deus, por favor, dê direção a essas pessoas. Que a política fique de lado e que vidas sejam colocadas em primeiro lugar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso governador, os poderes legislativo e judiciário, dê sabedoria, Pai, dê entendimento. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor ajude-os que a razão prevaleça. Não que brigas políticas e picuinhas possam prevalecer. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. E que como igreja, ó Pai, nós declaramos que essa situação, ó Pai, vai passar. Ó Deus, eu oro pelo que tem acontecido também em relação ao vírus, profissionais de saúde, pessoas que estão morrendo. Ó Deus, visita, Pai, pessoas em hospital, pessoas com dificuldades. Tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa nação. O Senhor tem protegido o nosso país. Coisas que têm acontecido no restante do mundo, eu sei que o Senhor tem guardando o Brasil, vem guardando o Brasil, ó Pai. E eu peço que o Senhor guarde cada lar, de cada família, ó Pai, da nossa igreja e das pessoas que estão assistindo essa live, do Brasil, de Presidente Prudente, daqui de Ourinhos, onde eu moro, ó Pai, do estado de São Paulo. Ó Deus, eu sei que também tem familiares com pessoas que estão assistindo essa live, que tem família em outros países, ó Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e nos livre desse mal. Nos livre, ó Pai. Cuida de nós. E que nós, como povo de Deus, possamos sair fortalecidos e que tua obra prospere. Eu sei que vai prosperar. Eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, dê uma boa noite para eles, ó Pai, uma noite abençoada na tua presença. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de ter participado desse tempo. E não se esqueça, domingo, 7h30 da noite, temos novamente a nossa live. Você não pode perder, Deus vai falar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus, um grande abraço e logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.